Olá, saudações a todos, tudo bem? Eu sou o Espartaco Valente e esse é o nosso canal Expansão da Consciência. Meus queridos e minhas queridas, irmãos de todas as épocas e etnias dimensionais, não dimensionais, nessa noite estou aqui para trazer mais uma reflexão para a nossa vida. E eu acredito que eu já li esse texto aqui no canal, Era praticamente um dos primeiros vídeos na época que eu gravei aqui, Mas hoje eu estou trazendo ele com mais um pouco de com mais um pouco de esclarecimento, vamos logo dizer assim, Já um pouco mais atualizado também. O título é O Poder das Nossas Escolhas. Antes de eu ler o texto, não se esqueçam de deixar seu like aí no vídeo, tá? No canal. Se você também puder ativar o sininho aí para que você venha ser notificado nas próximas vezes que outro vídeo for postado aqui, certo? Aí você não perde nenhum conteúdo nosso. Então, dê o like, comente também aqui, certo? Comente aqui o que você achou, certo? E nessa noite eu vou trazer esse texto, porque eu estava lendo e relendo, E me veio na memória assim que todos nós temos escolhas, na nossa vida. E muitas vezes nós fazemos escolhas boas, outras vezes escolhas não tão boas para a nossa vida, escolha má, Quando nós acertamos fazer as escolhas boas, a gente vai bem na vida, a gente progride, a gente avança, Mas quando a gente erra nas nossas escolhas, a gente regride, A gente atrasa a nossa evolução, o nosso potencial, seja lá em que área, sabe? Então, o poder das nossas escolhas, elas traz vantagens e desvantagens, Vai dependendo de cada um de nós. Como exemplo, o que eu escolho ser, Certo? Muitas pessoas, eu vou dar um exemplo assim, muitas pessoas que elas nascem e crescem numa família humilde, Numa família que não tem muitas opções de vida, vamos dizer assim, Onde o pai e a mãe muitas vezes estão desempregados, só o pai está trabalhando e a mãe não trabalha, e muitas vezes são vários irmãos ali para sustentar, sabe? Aí sempre tem um ou dois indivíduos naquela mesma família ali que resolve pender para o lado negativo, o lado do mal, da criminalidade, e resolve fazer coisas erradas, E acaba se dando mal, porque, como diz aquele ditado, aqui mesmo se faz, aqui mesmo se paga, O que nós plantamos, nós colhemos, E muitas vezes esse próprio indivíduo, ele joga culpa na sociedade, Ele joga culpa até mesmo nos seus pais, na sua família, por ele ter entrado por este caminho, Fez uma escolha infeliz, uma escolha errada, na verdade. E já outro exemplo, que está ali com sua família, sofre, Padece junto, mas luta junto, e escolhe o caminho correto, o caminho da honestidade, o caminho do bem, na verdade, e vai levando a vida e depois vai prosperando em todas as formas. Prosperidade não é só ter muito dinheiro, não, riqueza, mas prosperidade é você ter paz,
né? É você ter a consciência limpa também, é você estar ao lado da sua família, estar ao lado das pessoas que te amam, dos seus amigos, pessoas, né? Até mesmo dos seus animais, certo? É você ter um bom caráter, né? Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui ao nosso início do nosso texto, onde diz assim, o poder das nossas escolhas, certo? Então, porque você não é quem acha ser, mas tão somente aquilo que escolhe, não é verdade? Quem é que nunca teve aquele momento reflexivo, né, a respeito de sua própria pessoa, o seu próprio eu? Quem somos nós? Creio que todos nós já passamos por isso. E é provável também que algum dia alguém já lhe definiu como alguém que você realmente jamais esperava que fosse. Que é algo bem frustrante, não é verdade? E aqui eu dou uma pausa rapidinho nesse texto, né? Porque muitas vezes pessoas, até conhecidos nossos mesmo, querem nos rotular de alguma coisa, né? Querem escolher por nós que decisões temos que tomar, o que queremos. As pessoas querem muitas vezes fazer com que a gente se forme naquilo que elas queiram que a gente seja, sabe? Mas às vezes não é o sonho da pessoa. Um exemplo, né? Um exemplo. Eu quero ser engenheiro, eu quero ser um arqueólogo, qualquer coisa assim do tipo, mas alguém quer que eu seja um advogado, alguém quer que eu seja um professor, e eu não quero, não é o meu sonho, né? Então, quando eu estou nessa situação, eu estou dando meu poder a outro, deixando a pessoa tirar o meu poder de escolha de vida, o meu poder que vai me definir no futuro o que eu quero ser, não é verdade? E muitas vezes, nesse mesmo caminho, quando nós estamos andando, por não fazer a vontade do outro, nós somos rotulados muitas vezes de fracassado, a pessoa é rotulada que nunca vai vencer, sabe? É isso, são inúmeras situações, né? Deixa eu voltar aqui, isso é frustrante mesmo. Pensando nesses pontos muito comuns em nossa vida, podemos analisar fatos muito importantes e cruciais da nossa vida. Se pararmos para pensar de uma maneira bem ampla, né? O mundo funciona à base de decisões. A nossa vida não é nada diferente. Desde o momento em que acordamos, todos os dias precisamos tomar muitas decisões. Sempre as melhores, é claro. E sem chance para voltar atrás. Até isso, né, o poder das nossas escolhas, nós temos que tomar muito cuidado nas decisões que tomamos. Porque há decisões que complicam, há decisões que é muito difícil de se tomar e que não tem como voltar atrás, né? Sabe? Quantas vezes a gente decide algo quando não segue a voz da sua consciência, do seu coração, né? E você erra, né? E de repente você diz assim, puxa, não era para me ter feito aquilo, e vem o que é o arrependimento, e não tem mais como voltar atrás, não é verdade? Isso foi um poder da decisão que afetou, sabe? É muito complicado, né? Quantas vezes eu tive que tomar decisões bem complicadas, mas onde eu tive que analisar os prós e contras dessas decisões, sabe? E quando eu fiz isso, eu me dei bem. Mas quando eu fui pôr em
impulso, né, em certos tipos de decisões, como exemplo, investimentos, né, antigos que eu fiz aí afora, algumas empresas que infelizmente quebraram. Essas decisões também me quebraram, né, onde tive perdas que foi de money, dinheiro, né, ou seja, foram mais decisões que eu tomei, né, por não conhecer ainda direito o mundo do investimento, certo? Hoje, com tudo isso, já amadureci muito nesse quesito, né, de investimento, e hoje eu sei aonde eu invisto. Mas existem tantos tipos de decisões que a gente temos que tomar muito cuidado, né? Até mesmo as pessoas que estão aí em tomar decisões de como, com quem ela vai ficar, ela vai terminar seus dias também. São decisões complicadas, são decisões difíceis. Exemplo, uma mulher que se junta a um homem, né, onde ela tem muitos filhos, principalmente filhas, e ela toma uma decisão de levar um homem para dentro da sua casa, é uma decisão um pouco que arriscada e perigosa, né, porque muitas vezes não se sabe o caráter do homem, da pessoa. Não digo todos, né, porque também não podemos generalizar, tem muito homem de bom caráter, assim como também tem mulher de bom caráter, assim como vice-versa, homens e mulheres, né? Então, todas as decisões que tomamos na vida, temos que tomar muito cuidado, sabe? Temos que ponderar, analisar, tá? Nunca tomar uma decisão no momento de muita alegria, nunca tomar uma decisão no momento de raiva, ou de tristeza, ou de frustração, porque pode dar errado, né? E quando tomamos certas decisões, infelizmente não dá para voltar atrás. Perdão. Pode-se dizer que o sucesso de uma pessoa ou o seu fracasso se dá através das suas escolhas, né? Sejam elas bem acertadas ou totalmente equivocadas, né? Isso inclui muitas coisas, como, por exemplo, vida financeira, amorosa, profissional e entre outras. Sem contar a quantidade de pessoas que tremem de medo quando a vida lhes surpreende com uma tomada, né, de decisões um pouco mais delicada, e muitas vezes fica sem saber o que fazer, deixando sua vida à mercê da própria sorte ou de algumas opiniões alheias. Isso é bem complicado, né? Ainda mais quando se trata de decisões em questão de saúde, né? Exemplo, uma decisão quando a pessoa precisa de uma operação, não sei, são inúmeras decisões, né? Inúmeras, não só de saúde, mas de todos os tipos de decisões aí. E a pessoa precisa de opiniões alheias. Isso é muito complicado e temos que tomar muito cuidado, né? Porque muitos pensamentos e opiniões divergem uma da outra e pode divergir da sua, né? E muitas vezes a opinião, a decisão que você está tomando é a mais acertada do que você ir por decisões de terceiros. Então, temos que tomar muito cuidado, não é isso aí? Mas o que todo mundo gostaria de saber mesmo é como fazer as melhores escolhas, não é mesmo? Como fazer melhores escolhas? Pois bem, pequeno gafanhoto, existe um princípio bem básico que pode ser definido como: ninguém se preocupa e se importa tanto com sua vida quanto você mesmo, né? E Deus, né? Claro, esperamos. Parece muito óbvio, mas nem tanto. Isso porque cada pessoa é tão somente ela,
sabe-se exatamente o que sente em relação a cada coisa que a faz ser feliz ou não, certo? Mas, claro, sempre teremos as pessoas que nos cercam, né? Amigos e familiares que nos amam. É claro, a opinião é o ponto de vista deles. Geralmente acabam influenciando nas nossas decisões, nas nossas escolhas. E não é algo maléfico, na grande maioria das vezes, porque estas pessoas querem realmente ajudar. Mas nem sempre as divergências de opiniões e sentimentos se encaixam, por mais que sejam as opiniões daquelas que nos deram a vida e nos criaram. Isso porque muitas vezes vivemos em épocas diferentes, em cenários totalmente diferentes, com experiências totalmente diferentes das delas, né? Ou seja, hoje em dia, as decisões e opiniões nossas no meio secular e familiar estão divergindo muito, sabe? Quando você é um desperto e começa a buscar o conhecimento, né? Começa a viver uma experiência real, empírica e palpável, e alguém da sua família, ou alguém do seu círculo social ali de amizade, vivem já um outro tipo de experiência, um pouco, vamos dizer assim, dentro de uma redoma religiosa, ou de uma crença, né? Ela não vai estar em concordância com você e com as suas opiniões naquilo que você crê ou acredita, né? Que sabe, né? E que tem como uma verdade, né? Para elas, o que elas estão ali seguindo e crendo é uma verdade absoluta, né? E quando você vai falar com alguém a respeito de certas descobertas, ou de certa, vamos dizer, experiência, a pessoa acha que você está louco. E acha que você não está batendo bem da cabeça, né? E divergem. E isso a gente não pode deixar nos influenciar pelas opiniões delas, mesmo elas achando a gente louco ou diferente, que possamos continuar, né? Exemplo, Espartacus, Valente, Espartacus Ribeiro, tomei a minha decisão de seguir o meu caminho. Né? Tomei a minha decisão de cuidar das minhas próprias opiniões, sabe? Porque não adianta eu querer estar atrás de alguém ou em busca de algo que vai de encontro ao que eu conheço, ao que eu sei, ao que eu sinto, né? Então, são experiências diferentes que divergem totalmente dessas pessoas. Mas mesmo assim, o que acontece, eu tenho que respeitar, tenho que amá-las, né? Porque todas um dia também terão as mesmas experiências, só não sabemos quando, nem como, né? Todos os dimensionais, né? Todos nós, ou planetários. O que devemos sempre tomar cuidado é até quando deixamos essas opiniões influenciarem nas nossas escolhas, né? Certo? Até quando? Qual é o limite, né? Muitas vezes, por eu não querer ser uma coisa, exemplo, meu pai ficava triste, ficava chateado comigo, mas não era a minha escolha, não era o meu sonho, sabe? Quantas vezes quantas vezes pessoas se formam, estudam, trabalham num trabalho que não é o que ela gosta, não é o que ela ama, mas ela está ali por necessidade, né? Muitas vezes a pessoa
ela se formou em uma certa área, mas não era aquele o sonho realmente dela. O sonho dela era outro. Exemplo, ela se formou em médico, mas o sonho dela era ser um engenheiro, era ser um advogado, alguma coisa assim. É só um exemplo, tá? Mas por ela estar muitas vezes sob a tutela de alguém, ela teve que seguir aquela opinião, ela teve que seguir aquele querer da pessoa. E isso vai matando a pessoa cada vez mais e mais por dentro, vai frustrando a pessoa por ela não ser livre e tomar suas próprias opiniões. É por isso que eu sempre fui um pouco rebelde nesse quesito, porque além de ser muito questionador, né, pesquisar, perguntar demais, buscar, né, mas eu sempre fui pesquisador, buscador, mas eu sempre gostei de ter essas coisas comprovadas, sabe? Por isso que eu nunca dei muito certo em seguir opiniões de pessoas, né? Por isso que eu sempre gostei de tomar minhas próprias decisões. Mas nem todas as decisões que eu tomei foram as mais acertadas. Teve sim decisões que eu tomei que me arrasaram, né? Acabaram comigo. Mas teve decisões boas também, decisões que mudaram a minha vida, decisões que me trouxeram saúde, decisões que me trouxeram alegria, sabe? Então, entre erros e acertos, eu acredito que eu tenho mais acertos, né? Porque eu aprendi a tomar minhas próprias decisões. O poder dessas escolhas é que define o nosso futuro, o futuro da manhã, certo? Todos nós gostaríamos de ter essa resposta bem clara, mas nem sempre é assim, tão explícita. Mas de uma coisa podemos ter certeza, devemos sempre priorizar aquilo que sentimos. Se a melhor escolha, pois a escolha é para a nossa vida, então o efeito de tal escolhas sentiremos diretamente por nós mesmos, é o que acabei de dizer, e por toda ela. Até porque amigos vêm e vão, familiares também não são eternos, mas a nossa vida dura para sempre. Além de tais fatos, as nossas escolhas ainda podem influenciar diretamente naquilo que as pessoas pensam, né, a respeito daquilo que somos. Pois cada um sabe a respeito do que pensa e como pensar. Mas uma das únicas e mais eficazes maneiras das pessoas saberem a respeito de você é através das suas atitudes. Ou seja, as suas escolhas. Isso é algo muito interessante, pois frequentemente as pessoas tomam decisões que vão de encontro com aquilo que elas pensam que são ou gostariam de ser, o que acaba gerando muitos problemas em diversos aspectos da vida. Foi o que eu falei ainda agora, logo adiante, não é verdade? Certo? Contudo, devemos tomar muito cuidado com nossas escolhas, não apenas aquelas grandes, mas cada pequenas escolhas que faz de nós mesmos o que somos, né? Até porque de simples escolha também podemos surtir enormes efeitos, claro, né? O que eu escolho, né? Se eu escolho ser uma boa pessoa, um bom cidadão de bom caráter, quais são os efeitos que isso gerará na minha vida, essa energia gerará na minha vida? Quais são? Para mim são os melhores possíveis, sabe? Mas se eu resolvo pender para o lado negativo, de uma energia negativa, e tomar as escolhas erradas,
os efeitos vão ser enormes e catastróficos ainda mais, né? Não é à toa que tem muita gente que sofre demais por aí. Não é à toa que os presídios estão cheios de pessoas. Os presídios do mundo todo, né? Estão cheios de pessoas. Porque tomaram decisões erradas e surtiu enormes consequências, certo? Devemos cuidar para não passarmos uma imagem errante aos demais que nos que nos destoam em relação àquilo que esperamos de nós mesmos. Afinal, quem somos nós, se não aquilo que escolhemos ser, certo? Né? Quem somos nós, se não aquilo que escolhemos ser? É isso aí, né? O que eu escolho ser? E eu não preciso falar para as pessoas, querer me mostrar para as pessoas, olha, eu sou um homem de bem, olha, eu sou uma pessoa que ajuda o fulano nisso, que ajuda o fulano, ciclano naquilo, eu sou uma pessoa... Não preciso fazer isso, sabe? O que vai mostrar são as minhas atitudes, da minha forma de agir, a minha forma de falar, a minha forma de pensar, a minha forma de tratar as pessoas. São essas atitudes, sabe, que se levam em consideração. Porque muitas vezes eu também posso, e de repente estar fazendo tudo isso, mas é apenas uma máscara. Quantas pessoas estão usando máscara? Quantas pessoas estão apenas se fingindo diante de uma câmera, de boazinha, né? Mas por trás é outras coisas. Eu já vi situações e pessoas em certas instituições, né, que em frente à câmera, ou em frente a uma multidão, a pessoa só não cria asas para subir aos céus, porque eu não sei nem porquê. Mas por trás a pessoa era totalmente mudada, né? A pessoa era arrogante, a pessoa era grosseira. Então, sejamos verdadeiros, né? O que seja aquilo que você é na vida real, no meio do seu familiar, na frente da câmera também, né? Seja transparente. É isso que nos define, a transparência, né? O poder das nossas escolhas é nós sermos a nossa melhor versão de nós mesmos. Eu escolho ser a minha versão de mim mesmo. Essa pessoa, exemplo, que está acostumado, né, com as batalhas da vida, né? O dia que tenho que comer, tem, o dia que não tenho, vou passando, mas eu não reclamo, eu apenas agradeço. Eu não sou aquela pessoa de estar comprando roupas novas, não. Eu tenho muitas roupas boas, em bom estado, que fazem anos, gente, que está comigo. E eu gosto das minhas roupas, sabe? Eu tenho roupas que eu ganhei, exemplo, camisas que eu ganhei do meu antigo padrasto, né? Que ele gostava muito de mim, nunca esqueci ele. Eu não sei por onde ele anda, mas o nome dele, ele se chama Ratazan, né? E ele me deu umas camisas. E aquele cara era sensacional comigo. Eu lembro que a gente saía por aí, né? A gente ia tomar banho junto no rio por aí. Ele corria atrás de papagaio para mim, de pipas, né? Íamos escolher fruta, ele me dava um maior atenção, sabe? Ele tinha muito cuidado comigo. Era um cara que eu nunca esqueci, que me deu um certo amor que eu nunca tive nem de pai, sabe? Mas infelizmente foi tão pouco tempo, mas tão pouco tempo que tivemos a convivência com ele, felizmente, né? Ele teve que ir embora, mas eu nunca esqueci. Não sei
se um dia eu ainda o verei, mas é isso. Mas a escolha que eu tive em relação a ele foi também de amá-lo, né? Gostar dele, né? E ele gostou de mim, cuidou muito bem de mim como filho, ele me chamava de filho, né? Caramba, foi muito pouco momento, mas foi bom. E a minha escolha também foi essa, de ser uma pessoa que sempre foi muito caseiro, ajudava a minha mãe em casa a todo tempo, respeitando ela a cada momento, a cada segundo, sabe? Ela me ensinou a ter educação, a respeitar as pessoas também. Ela dizia, meu filho, respeite as mulheres, respeite os mais velhos. Né? E eu cresci, né, com essa educação, sabe? Isso é um caráter, isso vem de berço, isso não é formado nas escolas aí que tem, né? Sabe? É isso, então, qual é as escolhas que nós tomamos na nossa vida, né? Que sejamos as mais acertadas possíveis. Hoje, agora, é hora de sabermos ter boas escolhas. Chega de darmos murro em ponto de faca, né? Chega de tomarmos escolhas erradas, certo? Chega, está na hora de avançarmos, está na hora de evoluirmos, está na hora de saber que nós estamos aqui para cumprir um compromisso, né? E qual é este compromisso? É a propagação daquilo que melhor hoje você é, sabe? Das suas experiências, né? Do seu modo de ser, do seu conhecimento, sem querer impor o que você sabe, né? Sem querer forçar a barra aos outros, tá? Então, o poder das nossas escolhas é isso. Existe o lado positivo e o lado negativo. Saibamos usar um dos lados, né? Mas eu digo, use o positivo, porque o negativo só vai lhe trazer tristeza, só vai lhe trazer dor e morte no final. E o poder das escolhas positivas, dos pensamentos, né? Das ações, vai lhe trazer alegria, vai lhe trazer vida, vai lhe trazer prosperidade, vai lhe trazer transmutação de tudo que há de melhor. Até o modo de como nós tratamos o nosso corpo, a nossa saúde, a nossa vida, é uma escolha, né? Qual é a escolha que eu tomo hoje em dia em relação a mim mesmo, ao meu corpo, ao meu eu, à minha saúde? Eu digo mesmo, hoje eu estou cuidando mais de mim, tratando de mim, lutando para tirar os alimentos transgênicos, todo esse veneno que a gente se alimenta, quero fazer física, exercício físico, quero cuidar de mim para que haja uma transmutação, sabe? Então é isso. E eu aprendo muito com as pessoas, né, do grupo, aprendo muito com muitas pessoas. Então, quero finalizar aqui agradecendo mais uma vez este momento, né? E vocês que estão aí do outro lado também, não se esqueçam, tá? Tome boas decisões, porque sabe que as nossas escolhas têm grande poder. Seja lá qual for a escolha que você for tomar, primeiro pense bem e tome uma decisão assertiva. Muita gratidão a todos. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar. Aqui embaixo também eu vou deixar o link do nosso canal, tá? Se você quiser contribuir também com o nosso canal, para que eu possa ainda fazer vídeos, porque paga também a internet, ainda estamos nesse mundo de 3D, né? Eu vou deixar aqui meu Pix. Pode contribuir, seja com centavos de um real, não sei. Contribua com o nosso canal. Aos meus amigos dimensionais e amigos também daquela pesquisa, eu aceito BDM. Não importa quanto de BDM, eu aceito.
isso também gera prosperidade. E a amizade, melhor ainda, né? A amizade gera prosperidade. Por isso que eu tomo a escolha, né? E a decisão de cultivar mais e mais amizade e o amor. Ótima noite, ótimo dia, eu não sei que horas você vai ver esse vídeo. Muita gratidão e até mais.